Olá, pessoal. Deixa eu aceitar aqui para gravar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Natália. Uhum. Boa Como é que tarde. vocês estão? Boa tarde. Tá Aqui em frio. São Paulo tá frio, né? Tá um dia bem preguiçoso. No Pra Paraná gente, também está bem gelado. pra gente falar um pouquinho de sono, para dar um pouquinho de sono também, todo, né? O dia tá convidativo pra gente falar de sono, mas vamos lá. Bom, gente, vamos iniciando e o pessoal que for entrando vai pegando aí. É, eu vou começar a compartilhar aqui a minha. Antes de eu começar a compartilhar, eu vou me apresentar de uma maneira mais informal, sem tantas apresentações de PowerPoint. É, eu me chamo Natália Aguilar, eu sou psicóloga, sou atuante aí da área clínica já tem uns 15 anos. E durante a minha trajetória, eu fui aquela psicóloga que saiu da faculdade trabalhando com RH, e aí depois de um tempo descobriu que não era nada daquilo que queria fazer, e aí eu fui para a área clínica. E quando eu me deparei com a área clínica, senti muita necessidade de uma abordagem teórica. E, na verdade, a Gestalt terapia ela foi apresentada para mim na faculdade pela professora Karina Fukumitsu, que foi minha professora na faculdade. E, e daí eu fui atrás, né? Eu sou daqui de São Paulo, eu fui atrás dos dois institutos. Na época só haviam dois institutos, o Instituto de Gestalt e o SEDES. E fiz entrevista nos dois, acabei optando pelo SEDES, porque na época a, a logística dos SEDES, ela cabia mais na minha agenda. Mas assim, eu estava no SEDES e estava no Instituto, eu estava sempre nos dois lugares. E aí eu fiz a minha formação em Gestalt terapia, eu falo que a Gestalt terapia, para mim, ela não é só uma abordagem clínica, ela é uma abordagem de vida também. E depois desse período aí, vieram algumas coisas, veio a minha maternidade depois da experiência da pós-graduação do SEDES, veio a minha maternidade. Eu sou mãe do Pedro, que tem 7 anos, e sou mãe da Laura e da Mariana, que são gêmeas, e hoje estão com 3 aninhos. E diante de todos esses processos aí de maternidade, puerpério, eu sou uma pessoa que eu falo que assim, né, as coisas que me causam um incômodo, que me causam uma inquietação, quando eu não tenho resposta para elas, eu vou estudar sobre elas. E por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque é desse lugar que eu falo, né? Que eu vou buscar esse aprimoramento teórico em cima das questões da maternidade, da perinatalidade num todo, em virtude da minha própria maternidade, né? Em virtude de todos os processos que eu vivenciei, tá? Eu sou psicóloga perinatal também, especialista em psicologia perinatal, e hoje eu estou concluindo uma especialização em luto também pelo Instituto Quatro Estações, tá? Então, para vocês terem ideia, é desse lugar que eu falo, tá? E quando a gente vai falar sobre luto, não tem como a gente não falar sobre as formações vinculares, e aí, partindo um pouco disso que vem a teoria do apego, tá? Então, a palestra de hoje, ela vai trazer um pouco dessa reflexão do sono e do apego, né? Dentro desse espectro aí, né, de vinculação entre o cuidador e o bebê. A gente fala muito na figura materna, tá? E talvez eu me pegue aqui falando na figura materna, mas quando eu falar, né, a figura materna, entendam como o cuidador principal dessa criança, tá? Do bebê, porque às vezes não vai ser a mãe, às vezes pode ser que o cuidador principal dessa criança seja, sei lá, o pai ou a avó ou alguma outra figura principal que dê os cuidados, tá bom? Geralmente é a mãe, mas a gente não pode generalizar tudo.
tá? Eu vou partilhar então a minha apresentação aqui. Peraí. Peraí que eu fui fazer o teste aqui, eu deixei fora do lugar. Só um minuto. Vocês veem a minha apresentação? Tá bom. Qualquer coisa, vocês. Eu vou falando aqui, tá, gente? Quem quiser levantar a mão para perguntar, fiquem à vontade. Qualquer coisa, vocês só me sinalizem. Eu não consigo ver todos vocês aqui na telinha, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha, que aí a gente para falar, tá bom? Então, vamos lá. Hum, Então, aqui é o que eu já falei para vocês, tá? Essa apresentação que eu fiz de mim, tá? Esse bonequinho é o Pearls, que eu tenho lá no meu consultório. É, sobre quais temas que a gente que nós vamos percorrer hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a parentalidade nos tempos atuais versus essa polêmica do sono infantil. Eu vou dar uma pincelada. Vejam, gente, é uma palestra de 2 horas, então tudo aqui vai ser. São temas que, assim, a gente poderia se aprofundar muito, tá? Mas por conta do tempo, eu vou trazer assim alguns pontos principais, tá? E mais assim para vocês entenderem como que funciona o contexto da coisa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono e os aspectos neurobiológicos, sobre os treinamentos de sono e sobre sono e apego, que é a última parte, tá? Então, se a gente for pensar na parentalidade, quando eu falo parentalidade, estou falando de pai e mãe, tá? Apesar de muitas das coisas serem concentradas muito nas mães, eu estou falando de pai e mãe, né? Esse sistema parental aí de cuidadores. Como é que era antes, né? Então eu coloco até a figura aí, né, da mãe, a mãe com essa característica da figura doméstica, da figura que cuida da casa. Tá aí essa mãe com um bebê no colo, com uma outra criança pequenininha e algumas roupas ali é, jogadas ali no fundo. Enfim, um cenário que vai dando a entender, né, que essa mulher, ela é a cuidadora, é a cuidadora do lar, é a cuidadora da casa e das crianças, da família num todo, né? Enquanto que o pai, é, antes, eles ocupavam o papel de provedor do lar, era a figura que saía para trabalhar, que tanto é que ele nem aparece nessa figura, né? Nessa figura, tudo que relaciona ao cuidado está relacionado à mulher. Como que é atualmente? A mulher ela foi conquistando alguns espaços sociais, principalmente com relação ao trabalho, mas na e aí, de novo, eu não vou generalizar, porque tem muitos homens que assumem esse papel também, mas na sua grande maioria o que a gente vê é a mulher que continua ocupando esse lugar de cuidado da casa, de cuidado com os filhos, e ainda saem para trabalhar. E os pais majoritariamente, na maioria das vezes, continuam ocupando esse lugar de provedores do lar e acabam, acabam tendo uma participação menor aí, vamos dizer, tá? De novo, eu me preocupo muito com essa questão assim de generalizar as coisas. Eu entendo que não são todos assim, né? Mas aqui a gente está falando de uma maioria, né? O que frequentemente a gente vê acontecendo, tá? E aí a gente tem essa figura dessa mãe com o bebê no colo, com o telefone no ouvido, com o computador na frente, com a faca na mão cortando os legumes, meio que tendo que fazer
tudo para dar conta de uma realidade que se, né, que se colocou aí para ela, tá? E aí, se a gente for pensar na questão do sono infantil, nós temos que é um tema polêmico, é um tema que a gente tem muitos profissionais, cada um falando uma coisa, cada um acreditando numa coisa, ao mesmo tempo muito banalizado, porque a gente vai ver que na especialização de luto a gente fala assim, né, que o luto é do enlutado. Então, o sono é da pessoa que dorme. Então, se a gente está falando do sono infantil, talvez a gente tenha que pensar nas necessidades dessa pessoa que vai dormir, dessa criança, né? E aí vem essa provocação que eu faço. As necessidades dos adultos, elas são vistas. E as da criança? Quando a gente vai pensar, quando a gente vai refletir sobre essa questão do sono infantil, né? Em que momento que eu vejo quais são essas necessidades da criança? Porque geralmente a gente vê uma busca, né, de controle desses pais, quando eles são pais recém-nascidos também, a gente vê uma busca de controle para que eles consigam ensinar o seu filho a dormir, eles consigam estabelecer uma rotina de sono com o filho, né, para que eles possam, né? É claro que eles também precisam ter, né, uma boa noite de sono, né? E aí eles acabam partindo desse lugar, né, de controle, né, para tentar ensinar o filho a dormir sozinho no berço, tentar ensinar, enfim, todas as coisas aí que a gente vê que a gente vai percorrer um pouquinho aí pela palestra. E aí vem uma outra provocação, né? Nós somos adultos ou nós somos crianças crescidas que esperamos receber do filho uma boa noite de sono? Por que que eu provoco isso? Porque a gente cria no nosso cenário, quando a gente tem um filho, a gente cria no nosso cenário mental aquele filho ideal. E quando a gente se percebe com um filho real, a coisa muda um pouco de figura. Porque daí a gente vê que a gente precisa desconstruir essa imagem do ideal e aceitar esse real, né? E aí a gente precisa entrar em contato com aquilo que eu estava esperando do outro. Eu estava esperando, né, isso do meu filho, né? Essa idealização que eu faço faz com que eu espere alguma coisa, né? É, e, e talvez a gente esqueça um pouco do nosso lugar, que é o de ser adulto e deixar que os filhos sejam as crianças, né? Entendendo que biologicamente os nossos bebês eles nascem com uma imaturidade cerebral muito grande, um cérebro ainda muito primitivo. E quando eu falo nessa questão do cérebro primitivo, eu estou dizendo que ele vai precisar de um adulto para ajudá-lo nessa regulação quando quando ele sentir. Vamos entender assim, né, que sono, fome, qualquer desconforto que o bebê tenha, vai ser entendido por ele como perigo, né, como um perigo iminente. E diante do perigo, a gente tem um sisteminha lá no nosso cérebro que ativa, né, nosso processo de luta ou fuga, que é para a gente poder se defender desse perigo que vem. E quando eu ativo isso no meu corpo, quando o meu cérebro ativa isso no meu corpo, eu fico num constante estado de alerta, né? Vocês já devem ter ouvido falar no cortisol, que é o hormônio do estresse, que é liberado na corrente sanguínea para que a gente fique nesse estado de alerta. Já já eu vou falar do cortisol. Ele não é só um vilão, mas ele pode ser um vilão muito grande, tá? Se a gente não olhar para esse estado de hipervigilância, ele pode ser um vilão muito grande. E aí, eu coloco aí, né, o questionamento de que, assim, ter filhos é um momento de doação, né? E doar dói, dói muito doar.
Porque quando eu dou, né, de uma maneira legítima, quando eu faço uma doação de uma maneira legítima, muitas vezes eu estou abrindo mão daquilo que eu tinha comigo e para poder me doar para o outro, né? E se a gente for pensar, né, num bebê, é isso, né? É um ser completamente dependente, né? É claro, na verdade essa frase ela tem um complemento que eu não coloquei aí, né? Que na verdade a frase eu tirei ela de uma formação em sono que eu fiz e na verdade a frase diz assim que doar dói, mas também cura, né? Então assim nós temos muitas perdas, nós vivenciamos sim muitas perdas, mas a gente vai se curando também dentro dessa relação, tá? E aí, pensando no sono infantil, né, como um grande desafio nos tempos atuais, nós temos algumas questões que auxiliam para que essa vida seja repleta de desafios, tá? Que o sono do bebê seja repleta de desafios. Então, a gente tem a falta de preparo na gestação. Dentro da psicologia perinatal, a gente fala muito em pré-natal psicológico. A gente entende e a gente tenta aí disseminar a ideia de que a gente não, todas as grávidas deveriam fazer, não só o pré-natal normal com o médico, mas um pré-natal psicológico, porque existe é o que eu estava falando, né? Existe uma idealização de como que vai ser essa maternidade. Na hora que chega o bebê real, eu me deparo com uma vida que não é aquela vida que eu não penso que eu vou ter que abrir mão de uma série de coisas, que as minhas noites de sono vão mudar, que a minha liberdade eu vou perder em alguns casos. Então a gente fala muito dessa coisa do pré-natal psicológico, e a gente fala também. Tem estudos que apontam, né? Hoje muito se fala na depressão pós-parto, mas tem estudos que comprovam que a depressão na gravidez, ela é um número maior do que a depressão no pós-parto. A depressão no pós-parto, geralmente, ela vem de um quadro de estresse, um quadro de inquietação na gravidez. Então, a grande maioria das mulheres que sofrem de depressão pós-parto, elas já vieram de um quadro de estresse, já vieram de um quadro de inquietação na gravidez, tá? Aí a gente tem, né, as falsas expectativas, o que eu espero desse bebê, que eu acabei de falar. Temos os mitos, as crenças populares e os palpites. E aí isso me faz pensar um pouco assim, né? Nós temos uma rede de apoio quando temos, né? Essa rede é uma rede de apoio ou é uma rede predadora? É uma rede que tem a intenção de ajudar, mas que só atrapalha, sabe? Porque o processo de maternar, né, de parentar, vai sendo construído entre a mãe, o bebê, né, e o pai. Vai sendo construído nesse triângulo. E o que dá certo para mim não necessariamente vai dar certo para o outro. E a gente fala muito também, né, que a gente tenta desconstruir massivamente a ideia de instinto materno, porque a gente fala que a gente acredita muito no comportamento, no comportamento aprendido por meio da relação. É, e aí, assim, cada bebê vai ser diferente, cada mãe vai ser diferente, e um mesmo bebê de uma mesma mãe, um outro bebê de uma mesma mãe, ele vai ser diferente do primeiro. Então, o processo de maternar, ele vai sendo construído. A gente acredita mais nesse processo de construção do que nesse processo do instinto, que é algo que as mulheres se deparam assim, no nascimento, tá, nasceu, e agora, cadê o instinto? Porque, tá, o que que eu faço agora com esse bebê? Né? Muitas vezes a mulher ela se pergunta, mas porque vem uma coisa massiva em cima dela, não, porque agora você é mãe, você tem que saber, muitas vezes ela acaba passando por esse processo de uma maneira muito solitária, tá? E, e assim, se esse bebê está aprendendo a como estar neste mundo, né, fora da barriga da sua mãe, essa mãe também está aprendendo como cuidar desse bebê de maneira responsiva.
tá? Então é uma díade, né? A gente tem esse movimento de aprendizado dos dois lados. Então é importante considerar isso, porque senão eu vou ficar sempre ali no controle da coisa. Não, eu tenho uma receitinha pronta e eu tenho que fazer desse jeito, tá? E aí isso vai me dando é, isso vai me impossibilitando de me conectar com esse bebê para corregular ele nas necessidades dele, para perceber as necessidades dele e conseguir ser uma mãe, um pai mais responsivo, é, a depender da necessidade, tá? Temos aí a necessidade de controle, então a gente entende que o sono ele não é controlável, ele é um ritmo biológico, tá? E, e ritmo biológico a gente não controla, a gente vive, né, o ritmo biológico. Eu vou falar já já sobre os ciclos do sono, e daí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro isso, tá? É, ausência de rede de apoio, né? É, e aí a gente entra um pouquinho naquilo que eu estava falando, né? O meu filho tem problemas com o sono, ou eu que não tenho uma rede de apoio funcional. E aí a gente vai entendendo que a rede de apoio ela é fundamental para para uma família que tem um filho pequeno, porque um filho pequeno ele demanda muito, ele muda a realidade, né, das famílias de tal forma que assim, né, eu escuto muitos relatos assim, né, de mães no puerpério, lá no meu consultório, de mães assim que falam que eu estou vivendo, parece que assim eu não percebo os dias passarem. É um relato muito comum. Eu não percebo os dias passarem. Eu só vou cuidando do bebê, eu só vou amamentando, eu só vou trocando, dando banho. Eu não vou percebendo. Então, é um momento em que tem um processo assim de uma dificuldade dessa mãe se perceber muito grande, né? Porque ela está muito conectada, geralmente ela está muito conectada a essas necessidades do bebê e ela mesma acaba passando desapercebida, tá? E aí a gente tem um momento de dormir, que daí é uma outra reflexão, né, que eu queria colocar aqui para vocês, que o momento de dormir, ele pode ser entendido, vamos pensar assim, o bebê passou ali 9 meses dentro da barriga, aí ele sai da barriga e a gente quer entuchar nele que ele tem que dormir de noite, né, quando escurece ele tem que dormir, né? Ele passou esse tempo todo em contato com essa mãe, né, dentro da barriga, em contato, fazendo, né, dormindo da forma como ele sabe dormir, porque não é que ele não sabe dormir, a questão é que o ritmo dele não é o mesmo ritmo da gente, tá? E aí, de repente, a gente tenta ensiná-lo a dormir. E aí, a gente pode entender que esse processo pode ser entendido pelo bebê como uma separação do contato com o cuidador, né? E que isso também pode causar bastante angústia, bastante essa angústia de separação, sabe? Na formação que eu fiz, né, de sono infantil, né, eles falavam assim, né, que essa era a grande questão, né, a questão polêmica, né, quando que o bebê vai dormir a noite toda? E na verdade, depois a gente chega à conclusão que a pergunta não deveria ser esta, a pergunta deveria ser outra. Já já ela vai aparecer para vocês. Antes disso, eu acho que é importante a gente poder falar um pouquinho sobre eh, a fisiologia do sono. Então, a gente tem alguns neurotransmissores que são responsáveis pela regulação do sono, e esses neurotransmissores são o cortisol, a melatonina e a adenosina. Nós temos a questão de que ninguém dorme por 8 horas seguidas, né? Nós, quando nós vamos dormir de noite, nós passamos por ciclos de sono. Então, assim,
é que nós adultos não percebemos. A gente fala assim, ah, nós dormimos a noite inteira. Nós não percebemos, mas a gente se vira na cama, a gente se cobre, às vezes a gente acorda, vai no banheiro, faz xixi, volta para a cama e dorme sozinho, tá? Então, assim, não tem isso. A gente não dorme 8 horas seguidas. Tá? Nós temos ciclos de sono e nós passamos por vários ciclos durante a noite e a diferença é que nós adultos conseguimos voltar a dormir sozinhos. Nós temos uma maturidade cerebral que nos ajuda a perceber o ambiente, a luz apagada, o silêncio. Ah, tenho que voltar a dormir. Então eu volto a dormir. Vamos pensar num bebê que fica durante o dia, ele vê o dia claro, ele vê que tem barulho na casa, ele percebe, né, que tem barulho na casa, ele vê, ele tem estímulos durante o dia. E à noite não. E aí ele acorda à noite. É, quando eu não conheço, quando eu não conheço o ambiente que eu tô, porque para ele o comum, o que é mais comum, é ele ficar diante dos estímulos, né? Do barulho do dia, da claridade do dia, né? E à noite tá escuro, tá silêncio, e ele pode se assustar com isso, ele pode se angustiar com isso, e ele não consegue emendar um ciclo de sono no outro sozinho. Então ele vai precisar do adulto para se corregular, para se autorregular, né? O adulto vai funcionar como um corregulador, né, falando, né, dessa questão, né, do cérebro primitivo, o adulto ele vai ajudar esse bebê a voltar a dormir, né? Muitas vezes com colo, com a sucção, né, com a amamentação, enfim, esse adulto ele vai ter esse papel. Então, eu acho que é importante a gente compreender isso, que é, muitas vezes o ambiente noturno ele pode ser visto como um angustiante também para o bebê. E isso é assim, não é por conta do ambiente noturno, tá? Biologicamente, o cérebro do bebê ele já não tem essa maturidade para voltar a dormir sozinho, como o dos adultos têm, por exemplo, tá? É, e aí, essa questão, né, de estar escuro, de estar silêncio, ela pode ser um outro agravante que pode deixar esse bebê mais angustiado, com dificuldade né, mais dificuldade de emendar um ciclo de sono no outro. E aí ele vai precisar desses adultos para ajudarem nessa autorregulação, nessa corregulação. Aí nós temos os neurotransmissores que eu falei para vocês, né? O cortisol. Então, o cortisol ele é um neurotransmissor que é muito importante no nosso organismo. Ele é responsável por todo o nosso processo de atividade na vida, tá? É, mas ele tem uma má fama porque ele é conhecido como hormônio do estresse, porque quando ele é secretado, né, em grandes quantidades do nosso organismo, ele causa essa hipervigilância, ele causa essa coisa de eu costumo comparar muito com uma relação, acho que todo mundo talvez já tenha vivido, quando você se assusta com alguma coisa, quando você leva um susto, né, com alguma coisa. Como é que você fica? Geralmente o coração dispara, você fica com tremores e você fica em alerta. Você fica num estado de alerta muito grande. É, para você se recompor, para a gente se recompor, a gente vai precisar de um tempo para que o nosso organismo volte para essa homeostase, né? Só que se eu levo vários sustos consecutivos, que é o que eu estou falando dessa coisa, né, de estados de hipervigilância, eu vou ter muito cortisol na minha corrente sanguínea e isso vai dificultar, né, que eu consiga relaxar, tá? É, então, apesar da sua má fama, né, ele é necessário, pois ele nos mantém em alerta, respondendo aos estímulos ambientais. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais e seu pico fisiológico é pela manhã.
responsável pelo funcionamento geral do nosso corpo, em altas concentrações causam estresse tóxico, podendo causar um desarranjo em nossas funções corporais. É ele que aciona o nosso mecanismo de luta ou fuga, e se ele estiver muito elevado ao final do dia, a melatonina, que eu já vou falar já já, não consegue entrar em cena para compor o cenário do dormir, tá? É, esse é o hormônio que mantém a gente, é o neurotransmissor que mantém a gente em alerta. Então, ele vai estar muito relacionado com esse processo da gente estar ativo. Se a gente pensar, né, que o sono, ele é um estado em que a gente precisa relaxar, que a gente precisa se entregar, né, para esse relaxamento mesmo. Se eu tiver com os níveis de cortisol muito elevado, eu vou ter dificuldade de dormir, tá? A melatonina, ela é o neurotransmissor que atua opostamente ao cortisol, tirando a gente desse estado de alerta e auxiliando, junto com a adenosina, a indução e a manutenção do sono. Então, como que funciona? O nosso cérebro, ele vai percebendo que vai anoitecendo, quando a, a iluminação natural do dia, ela vai abaixando. Então, à medida que vai anoitecendo, a nossa retina ela consegue captar isso e manda a informação lá para o cérebro. Estou explicando de uma maneira mais didática, tá, gente? Manda a informação lá para o cérebro e e aí esse cérebro ele entende que ele precisa produzir a melatonina porque já está chegando a hora de dormir, tá? O que que acontece hoje? Hoje a gente tem uma, como se diz, a gente tem muitos meios, né, muitos meios tecnológicos aí, né, que nos colocam muito nas luzes artificiais, né? Então, a gente fala assim, né, que a luz branca, a luz azul, elas são luzes que prejudicam um pouco esse processo, porque meio que vai dar um bug, sabe, no sistema do cérebro perceber, nossa, mas tem tanta luz aqui, né, sendo projetada em mim, será que está na hora de dormir mesmo? E essas luzes, elas funcionam muito mais como estimulantes do que. E aí a gente vai falar que para o sono, geralmente as luzes mais avermelhadas, alaranjadas, são luzes que são mais benéficas. Se a gente for pensar, né, lá antigamente, qual era, né, a luz que iluminava, né, os povos antigos? A luz do fogo, né? Que tem, né, esse aspecto mais avermelhado, mais alaranjado, né? E aí as pessoas elas entendiam que nesse anoitecer, pronto, já era hora de dormir e não se tinham os estímulos que nós temos hoje, né? É, então, a melatonina, né, ela é produzida pela glândula pineal e por vários outros órgãos também do corpo. Seu pico acontece ao anoitecer, quando a luz do dia já não é mais captada pela nossa retina. E quando tudo corre bem, ela vai se elevando enquanto o cortisol vai abaixando, tá, gente? Mas isso é quando tudo corre bem. E a adenosina? A adenosina ela é uma substância produzida pelo corpo ao longo do dia. A adenosina é responsável pela sensação de cansaço que a gente vai sentindo. Que vai ter, essa sensação de cansaço vai ter é, uma influência grande no sono, porque à medida que eu vou me sentindo cansada, eu vou me permitindo, não, eu vou parando de trabalhar, eu vou desacelerando para ir me preparando para o meu processo de dormir, tá? É, e juntamente com a melatonina, ela vai auxiliar, né, a manter o estado do sono. Sua produção está relacionada ao período que ficamos em vigília, que ficamos acordados, e seu pico ele é atingido, em média, após 12 horas desperto, e durante o sono ela tem as suas taxas reduzidas. A gente brinca que assim, né? A gente geralmente, quando a gente está muito cansado, quando a gente percebe que a gente está começando a ficar com sono, a gente está assistindo, sei lá, uma aula, está fazendo um trabalho que é mais maçante, a gente vai ficando com sono, a gente vai lá e toma um cafezinho, né? Quando a gente está com
com adenosina em graus elevados no nosso corpo, o café, ele meio que mascara esse processo, porque, na verdade, assim, ele atua, né, como um estimulante no nosso corpo, mas não é que ele não baixa as taxas de adenosina, né? Então, ele dá só uma mascarada nesse processo de tô com sono, né? Ele dá uma mascaradinha ali, mas ali depois, quando o efeito dele passa, o cansaço ele vem e muitas vezes vem em efeito galope, né? As fases do sono, ainda falando um pouquinho de neurobiologia do sono. Nós temos, deixa eu pôr vocês para cá. Nós temos então é, duas fases no sono, que é o sono não REM e o sono REM. REM é essa sigla que do inglês significa Rapid Eye Movement. É, e a fase do sono não REM, ela é dividida no estágio um, 2, 3 e 4. Vamos só passar aqui por esses estágios. O estágio um. O estágio um, então, ele é o estágio de sonolência. É a fase de transição do estado de vigília para o sono. Então, a gente tem nesse estágio, a temperatura do corpo ela pode aumentar um pouquinho, a gente começa a ficar um pouquinho mais quente, os músculos eles vão se relaxando, a gente vai a gente vai tendo aquela sensação assim que vai piscando duro, que os olhos eles vão se movimentando lentamente de um lado para o outro, tá? É a fase que a gente vai ficando, né, se preparando para esse adormecer. O estágio 2, esqueci de mudar aqui o nome do estágio 2. É, O estágio 2 é uma fase acima, não é sonolência, eu já confirmo para vocês o nome. O ritmo cardíaco e respiratório ele vai diminuindo, relaxam-se os músculos e a temperatura do corpo ela vai caindo, tá? O corpo entra então num estado de relaxamento mais profundo. Tá? Então, é uma fase acima, né? A gente vai entrando nessa profundidade. E aí, de novo, gente, pensando quando tudo corre bem, tá? O que é esperado desse movimento do dormir. E aqui as fases 3 ou 4, as fases 3 e 4, que é a fase de sono profundo, tá? O cérebro ele responde menos aos estímulos externos e a gente relaxa mesmo, relaxa o corpo e entra nesse sono profundo. É os estágios 3 e 4 do sono. E temos a fase do sono REM, que é o estágio que os músculos atingem o máximo de relaxamento, mas a gente fala que é um período meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que os músculos atingem o máximo de relaxamento, é um sono que ele começa a ficar mais leve porque ele vai preparando o nosso corpo para o despertar. É nessa fase que os sonhos acontecem, tá? Então a gente fala que essa fase é uma fase de sono mais leve. É, Imagino que vocês já devam ter sonhado, né? Por que que a gente está lá sonhando, 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 de repente a gente acorda? Porque a gente está nessa fase do sono, que é o sono REM, e aí, de repente, a gente está lá vivendo uma encruzilhada ali no sonho, e aí a gente acorda, tá? Porque essa fase do sono, ela é um sono mais leve, o cérebro, apesar do corpo estar relaxado, dos músculos estar relaxado, o cérebro, ele está mais ativo, tá? As frequências respiratórias e cardíacas vão voltando a aumentar e vai preparando o corpo para o despertar pela manhã, né? Então, é o que eu falei do sono paradoxal, pois ao mesmo tempo que eu tenho um relaxamento intenso do corpo, a mente está ativa, tornando o despertar mais fácil de acontecer. O sono REM em bebês, ele representa 50% do sono, 50% por ciclo de sono. Então, assim, quando um bebê, eu vou mostrar a imagem já já de um ciclo de sono, o sono REM,
que é esse sono mais leve, ele representa 50% do ciclo do sono do bebê, tá? Na criança de 4 a 3 anos, 30%, em adultos, cerca de 20%. E ele tá, o sono não REM, ele está diretamente ligado com essa maturação cerebral, porque o sono não REM é que a gente tem a fase do sono profundo. Então, ele está ligado com essa maturação cerebral. À medida que o meu cérebro ele vai desenvolvendo, à medida que eu vou crescendo, meu cérebro vai desenvolvendo, eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo a entrar nesse estágio de sono mais profundo, tá? Mas assim, se atentem a essa informação, né? Que o sono REM dos bebês representa 50%. O que que a gente está querendo dizer aqui? A gente está dizendo que o sono dos bebês é muito leve, né? Que mesmo que eles façam, né, as sonecas, que eles têm um sono muito leve. E isso tem a ver com o processo de desenvolvimento cerebral deles mesmo. Né? Não tem a ver que, meu bebê tem espinho no berço, ele só dorme no colo, sabe? Tem a ver muito com o processo de desenvolvimento cerebral, de maturação cerebral mesmo dos bebês, tá? Aqui, ó, é uma imagem de um ciclo de sono do bebê que dura, em média, um ciclo de sono dura, em média, tá? 45 minutos de um bebê, tá? A gente fala que do adulto vai durar, um ciclo de sono vai durar em torno de 90 minutos, tá? Mas de um bebê, em média, vejam, gente, não é receita pronta, tá? É em média. Né? Cada bebê vai ter o seu ritmo biológico, mas em média o que os estudos trazem é que o ciclo de sono do bebê dura, em média, 45 minutos. Então, nós temos, então, de 0 a 10 minutos, nós temos ele entrando num estado de sonolência, de 10 a 20 minutos entrando num sono mais profundo, de 20 a 30 minutos continua esse sono mais profundo, de 30 a 40 minutos começa a entrar aqui na fase do sono REM, tá? Que é o sono dos sonhos, e 40 a 50 minutos para o fim do ciclo, que é um sono leve, muito fácil do bebê acordar, tá? É, Aqui não é o tempo, tá, gente? É como se fosse um cronômetrozinho, tá? É, do minuto, do minuto 0 ao minuto 10, ele vai entrando em sonolência, mais ou menos do minuto 10 ao minuto 20, ele vai entrando em sono profundo, tá? E assim até completarmos o fim do ciclo. Então, é, a parte, né, a maior parte do sono do bebê, ela tá aqui, né? Ela tá aqui nessa parte aqui, né, do sono REM, e por isso que se torna mais fácil do bebê acordar por conta desse sono ser um sono bem leve. E aí a gente modificou lá, né, na nossa formação, a gente discutiu, e a gente falou assim, que a grande questão, na verdade, assim, os pais, eles chegam para a gente, quando a gente vai atender mães e pais no puerpério, que falam, meu bebê não dorme, meu bebê tá com muita dificuldade para dormir, só quer ficar no colo e tal. É, e aí eles perguntam para a gente, né, quando que o meu bebê vai dormir a noite toda? E aí a gente com muito carinho, a gente vai tentando modificar essa pergunta para quando o bebê conseguirá emendar um ciclo de sono no outro sozinho, né? E não para quando ele vai dormir a noite toda, porque, de novo, né, nós não dormimos a noite toda. Por que que a gente espera isso do nosso bebê? E aí, queria falar um pouquinho para vocês sobre a polêmica que existe a respeito dos treinamentos de sono, né? Antes de falar, né, antes de falar um pouquinho disso, tem alguém aqui que conhece algum treinamento de sono, que já viu, já se deparou, que se identifica? Deixa eu abrir aqui vocês para ver mais, gente.
É, existe uma certa polêmica quando a gente fala na questão dos treinamentos de sono, ah, porque a maioria, na verdade, assim, né, os treinamentos, os primeiros treinamentos de sono, quando eles começaram a aparecer de uma forma mais radical, levando muito em consideração o comportamento do bebê e a necessidade dos pais, né? E não incluindo a necessidade dos bebês. E aí, como a gente está falando aqui de sono e apego, já já a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do apego, a gente entende que para a teoria do apego, a necessidade de vinculação, ela é uma necessidade biológica, tal como comer, tal como dormir. E para eu me vincular, né, para um bebê se vincular com seu cuidador, esse cuidador ele precisa ser um cuidador mais responsivo, ele precisa ser um cuidador mais previsível para esse bebê. Então, é, a polêmica, né, vem um pouco polemizada essa questão do treinamento do sono, dos treinamentos do sono, um pouco por conta disso, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho dos principais treinamentos que são conhecidos. Então, a gente tem esse que é o treinamento dos 5 S's, do Dr. Hever Karp, é, que ele fala, né, que para fazer o bebê dormir tem que seguir esses 5 pontos aqui, né, que é embrulhar o bebê apertadinho, lateralizar o bebê, né, colocar aqui na posição de lado, eu coloquei a imagem aqui, colocar na posição de lado, fazer o ruído branco, né, que eles falam que é o né, para o bebê dormir, que é o som favorito, que eles falam que é um som que reproduz muito o que o bebê escuta dentro do útero, né, balançar o bebê, o balanço na vertical e o sugar. É, por que que quando a gente vai falar no apego, a gente não concorda tanto com esse tipo de treinamento? Porque ele desestimula que o cuidador ele se conecte com as reais necessidades desse bebê, tá? É, de novo, né? Acho que assim, quem é da Gestalt terapia, acho que entende isso, né? Que a coisa ela não está pronta, ela está em construção. Então, tudo que eu tentar colocar, eu pelo menos, né? Eu penso, né? Eu reflito muito a respeito disso, né? Tudo que eu tentar colocar dentro de uma forma, né? Que é aquela coisa pronta. Eu não sei se vai dar certo para esse bebê, né? Nós estamos em processo, nós somos vir a ser, né? Nós estamos nesse processo de vir a ser, né? Se a gente pegar lá as nossas bases fenomenológicas, existenciais, né? Nós somos esse projeto inacabado. Então, como é que eu coloco dentro de uma forma? Não, olha, tem uma receita. Para fazer o seu bebê dormir, tem essa receita aqui, ó. Primeiro você embrulha o bebê, depois você põe de lado, depois você faz, né? Depois você balança, depois você suga, pronto, o bebê dormiu. Nem sempre, tá? Outro método de treinamento de sono, que é o método Faber, que é o choro controlado do Dr. Richard Faber. Faber, não sei como é que fala. Ah, escrevi errado aqui. É Faber, sem o R, tá, gente? É, Então ele diz que precisa ter uma rotina para relaxar e confortar o bebê. Depois o bebê ele tem que ser deitado no berço sem chupeta, sem mamadeira e sem a companhia dos pais. No início, quando o bebê chora, os pais devem aguardar 1 minuto antes de ir no quarto para consolar o bebê. E com o tempo, esse intervalo vai aumentando até chegar em 30 minutos, tá? É, Então, de novo, né, gente? A gente está falando de uma receita de bolo pronta que não leva em consideração as necessidades do bebê e que, além disso, vai causar uma hipervigilância nesse bebê, porque ele vai ficar chorando. Primeiro 1 minuto, depois 2 minutos, depois 3 minutos, depois até chegar a 30 minutos, tá? Eles acreditam que quando chega aqui nos 30 minutos, que o bebê ele já está
ele já está quase pronto para dormir sozinho, ou pronto, talvez, tá? É, mas isso causa um estado de hipervigilância no bebê. E, enfim, a gente já falou lá, né, da questão lá do cortisol e tudo mais. É, e aí temos também, né, a questão da receita pronta. Esse, para mim, é o pior de todos, me dá aflição e pensar, que é um método de extinção. Eu não sei nem falar o nome desse senhor aqui. É, colocar o bebê no berço, fechar a porta do quarto e deixar o bebê chorar até cansar, em choro desassistido, né? É, eu fico angustiada pensando numa situação dessas. Eu fico imaginando aquele bebê, né? Que passa por isso, né? Vamos pensar de novo, né? Um ser que tem um cérebro muito primitivo, que vai entender todos os desconfortos como perigo, se vê sozinho num quarto escuro, sem ninguém para regulá-lo, né? É uma situação de pânico. Para mim é pânico total, né? Que a criança ela não é atendida em nenhum momento. E aí, gente, a gente está falando de treinamentos de sonos que algumas pessoas ainda defendem, tá? Algumas pessoas ainda defendem esse método de extinção assim radical, tá? O método da Nana Nenê, do Gary Ezo, é esse livro, né, que tem técnicas para ensinar o bebê a dormir no berço desde os 2 meses e não depender de colo. Alguém aqui já pensou na possibilidade de não dar colo para um bebê? Será que é possível, né? É isso? De novo, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho desse lugar, né? De que nós somos correguladores do bebê, né? Os bebês, as crianças, eles necessitam muito desse contato né? Geralmente do pele a pele, porque isso corregula eles, isso acalma, isso dá aquela sensação de proteção, de previsibilidade, aqui é a minha base, vai dando essa sustentação para o bebê e para a criança. Não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, a criança, sei lá, meus filhos, às vezes, durante a noite, eles pulam para minha cama, de vez em quando. E aí, a cama é grande, fica eu num cantinho espremidinha e meu marido num outro cantinho espremidinho e eles parecem um relógio, né? Mas eles precisam o tempo todo, um reloginho que fica rodando, sabe? Na cama o tempo todo, mas eles precisam o tempo todo estar em contato com a gente, né? Por quê? Porque eles precisam desse contato, né? Para essa regulação, esse contato físico, que isso vai estimulando, né, a produção de serotonina, vai estimulando a produção de todos esses neurotransmissores aí que vão trazer, né, uma satisfação para ele conseguir se autorregular, tá? Então, a crítica, né, vem disso, né? Os bebês, eles precisam de colo. O colo, ele é um meio de se autorregular, né? Então, ele é um meio de se autorregular, ele é um meio com essa autorregulação, o bebê ele consegue relaxar e consegue adormecer. É, esse da independência e autonomia, da Jodie Mindell, defende que os bebês são capazes de se autorregularem sozinhos. É um método da autonomia do sono. É um método que não condiz com o desenvolvimento cerebral, porque a criança ela se corregula com os movimentos de um cuidador. Então, de novo, o que a gente está falando aqui o tempo todo, o bebê ele não se corregula sozinho. Ele precisa do, partindo da teoria do apego, tá, gente? Ele precisa do cuidador para se corregular. E a gente entende também que a autonomia
ela é algo que ela é conquistada. Não significa que esse bebê ele não vai aprender a dormir nunca. Não, não é isso. Mas ela é conquistada à medida que eu vou sendo responsiva, à medida que eu vou sendo previsível com esse bebê. Então a gente até fala, né, que quanto mais a gente se vincular, quanto mais a gente estiver disponível, quanto mais a gente estiver em contato, mais essa criança ela vai ter possibilidades de desenvolver uma autonomia maior perante a vida, tá? Então a gente vincula, a gente fica, tá ali disponível, né, para que essa criança vá construindo a sua própria autonomia. E esse método, que é o método que eu acho que é mais conhecido, que é o método do Pick Up and Put Down, da Tracy Hogg, conhecida como a encantadora de bebês. É, Ele diz que a gente deve tentar acalmar o bebê sem tirá-lo do berço. Se necessário, pegar no colo por 1 minuto e colocar no berço até ele aprender a dormir ali. É a tática chamada, né? Pegue e coloque de volta. A criança vai para o colo apenas para se acalmar e depois volta para a cama. E ele defende que precisa ter uma rotina easy, né? Que o bebê tem que dormir para a mãe ter tempo para si. Nós temos aí duas questões. Que a primeira, sim, a mãe ela precisa olhar para ela também, tá? Mas aí a gente vai voltar lá no começo da nossa conversa, para lembrar, né, de que a gente está num processo de doação. Quando a gente vai exercer esse papel da parentalidade, a gente está num processo de doação. E E aí, sim, se possível, é importante que a gente tenha uma rede de apoio, para que nos ajude, para que nos coloque numa posição de que eu preciso, sim, tomar um banho mais tranquilo, sem o bebê ficar demandando de mim o tempo todo, né? Mas quando a gente pensa nesse método, a gente pensa que somente as necessidades do adulto elas estão sendo olhadas e não as necessidades do bebê, que primordialmente nessa fase ele tem muito essa necessidade de vinculação. E quando a gente fala de um afastamento, a gente está impedindo essa vinculação. E aí a Trace Hogg ela vai falar também do método da cadeira vazia, que é você ir distanciando a cadeira do berço a cada 3 noites. Então, uma noite está perto do berço, então 3 noites, aí depois está um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe, até o bebê aprender, né, que ele tem que dormir sozinho, ele não mais, né, perceber você lá no seu campo visual e perceber que ele tem que dormir sozinho. Por que que esses treinamentos não são responsivos? Então a gente vai pensar, né, que eles ignoram as necessidades infantis, ignoram as necessidades emocionais de proximidade, previsibilidade e proteção. Eles ignoram a fome do bebê, ignoram desconfortos, ignoram a criança. Precisa ser repetido de tempos em tempos, né? Porque alguns métodos, né? Não vamos adentrar, mas alguns métodos eles falam que precisa ser repetido de tempos em tempos, porque, na verdade, assim, essa necessidade de vinculação do bebê ela é constante, né? Então, você ensina um método para ela, de tempos em tempos, ele vai querer se vincular, e aí ele vai precisar ser treinado de novo para ele aprender a dormir sozinho. E, na verdade, ele condiciona a criança. É uma autonomia forçada que vai recalcando as necessidades desse bebê e que a gente vai criando um cenário aí para uma forma de estar no mundo de uma maneira mais insegura, que é o que a gente vai falar já já sobre os apegos, né? Sobre os estilos de apego da teoria do John Bowlby, tá? É, que aí a gente coloca, né, que a conta vem com juros no futuro. Porque a gente acaba criando, né, quando a gente não consegue dar essa. É claro que, assim, não estou falando no sentido de colocar a culpa na mãe ou no pai, né?
quando a gente vai falar da teoria do apego, a gente vai falar muito que o pai e a mãe, eles dão aquilo que eles receberam também, né? Mas pensando assim, né, colocando aqui num contexto para a gente desenvolver um raciocínio clínico dessas necessidades desse bebê nesta fase da vida, porque essa fase da vida ela vai ser crucial para ele desenvolver os estilos de apego dele, o estilo de apego dele predominante, tá? Então, são métodos focados no comportamento, visando apenas a necessidade do adulto e como fica o bebê. O processo de dormir, ele tem a ver com a maturação cerebral e com a questão de que os bebês não sabem se autorregular sozinhos, né? Então, de novo, eles precisam do cuidador. Eles precisam de um cuidador responsivo, previsível. É, Os outros métodos que eu apresentei para vocês são métodos mais radicais, né? Atualmente se falam em métodos mais flexíveis. Ah, então, atualmente a gente fala, né, sobre a cama compartilhada, sobre a promoção da amamentação, sobre o desmame gentil. E aí vão percebendo que todas essas situações aqui, o bebê ele está incluso, tá? Não é só vamos criar um método para facilitar a vida dos pais. Não, aqui o bebê ele está incluso. Então, os pais precisam dormir e esse bebê também, ele precisa dormir de uma maneira em que ele se sinta mais segura. Então, tem alguns profissionais que defendem a cama compartilhada, né? A promoção da amamentação. É claro que tudo isso é sobre orientação, sobre vigilância, tá? Uma cama compartilhada, quando, por exemplo, o bebê é muito novinho, a gente orienta é, que seja feita assim, né, com barreiras, para que você, né, não coloque em risco a vida do bebê. Então, tudo pode ser ajustado. A gente vai falar muito dos ajustamentos criativos que a gente pode fazer para incluir, né, o bebê nestas ações, tá? Então, a gente poder alinhar as expectativas dos pais em relação ao bebê, né? Porque a gente entende lá a questão de que ah, nós temos lá o nosso bebê ideal e é, na maioria das vezes ele vai ser muito diferente, né? O bebê real vai ser muito diferente. O colo e o ninar, eles são processos naturais e necessários para essa corregulação. A autorregulação dos pais vai promovendo, né, essa autorregulação do bebê. Então, à medida que quanto mais eu tenho o meu cuidador autorregulado, mais eu vou conseguir transmitir isso para o bebê também. E quanto mais desregulado, né, na maioria das vezes o que a gente vê é uma desregulação também, é uma desorganização também no bebê. É, então, e aí são métodos que possibilitam interpretar o sono do bebê com esse cuidador estando disponível e se conectando, compreendendo como se o cuidador ele fosse se habilitando, né? Entendendo cada vez mais a linguagem desse bebê quando ele vai se expressar, né? Levando em consideração, né, que o bebê ele se expressa pelo choro, é a única forma, né? Pelo menos assim, né, no primeiro ano de vida, né? Geralmente é a única forma. Depois ele vai começando a expressar as necessidades dele verbalmente, de outras formas, mas quando ele é muito pequenininho, é o choro. É o choro para tudo. E aí, quando eu me conecto, quando eu me permito, né, essa conexão com o bebê, eu vou me colocando num estado mais disponível para ir decodificando, né, essas necessidades, para ir traduzindo quais são as necessidades que esse bebê tem, tá? E aí, de novo, a gente está falando de um processo de construção, né, que não é instinto, é construção, tá? Construção de duas pessoas que estão aí na, na relação. Teoria do apego. Falar um pouquinho de teoria do apego.
Então, o apego, ele é biológico, ele é inato no ser humano, não é exclusivo do bebê ou da criança, mas ele é fundamental, né? Quando somos bebês, quando somos crianças, principalmente, nesse primeiro momento da vida, que é um momento em que a gente se sente mais, que a gente se sente mais vulnerável, que a gente se sente e que a gente tem essa necessidade de proteção, de previsibilidade, né? E de se vincular a uma figura cuidadora. Tá? Então, a palavra apego vem do latim picare, que significa agarrar, ter em si. E para que o bebê tenha o seu desenvolvimento social e emocional, é preciso que ele desenvolva um relacionamento com um cuidador principal. Ele busca esses vínculos para sobreviver, para ele sobreviver, e isso gera nele uma sensação de segurança e de conforto. Nós, a nossa vida toda, nós procuramos, né? Nós buscamos segurança, tá? Até na vida adulta. Mas quando a gente está nessa idade, nessa fase do desenvolvimento, os bebês, é muito forte essa coisa do apego, dessa construção vincular, né? Dessa formação de vínculos com a figura cuidadora, tá? É, é uma necessidade de sobrevivência, né? Entendido como uma necessidade de sobrevivência da espécie, tá? Então, nós vamos buscando relações seguras durante toda a vida. Em geral, nós nos vinculamos à nossa mãe como cuidador principal, tá? É sempre a mãe? Não. Pode ser o pai, pode ser um avô, uma avó, pode ser a figura que for ali, né? Presente, responsivo, enfim. A figura que está ali satisfazendo aí as nossas necessidades. E aí nós temos alguns estilos de apego que o John Bowlby, junto com a Mary Ainsworth, que foi uma colaboradora da teoria, ela dividiu os estilos, e falou sobre os apegos seguros e inseguros, e o apego inseguro ele é dividido em apego inseguro, ansioso ambivalente, evitativo e desorganizado. É, no apego seguro, nós temos um cuidador que é sensível aos cuidados do bebê, que tem disponibilidade e está próximo, né? E aí ele vai se tornando cada vez mais assertivo no cuidado, aquilo que eu estava falando, né? Sobre cada vez mais vai ficando um pouco mais tranquilo decodificar as necessidades desse bebê diante de uma única linguagem que é o choro. Tá? E aí, quando ele vai se tornando cada vez mais assertivo, esse vínculo, essa segurança, elas vão se desenvolvendo e a relação vai ficando mais sólida, tá? Isso é o apego seguro, né? Quando eu tenho um cuidador que, que, que está olhando para as necessidades desse bebê e tentando decodificá-las. Estou olhando aqui a hora para ver se eu tenho. Já já vou passar um videozinho para vocês, mas acho que vai dar tempo. É, E aí temos o apego inseguro, que é gerado a partir da indisponibilidade do cuidado. São relações pouco responsivas com o bebê e pode acontecer relações tóxicas ou dependência emocional. E aí são os três estilos de apego inseguro que eu falei para vocês, que é o evitativo, ansioso ambivalente e o desorganizado. Para vocês entenderem de uma maneira um pouco mais didática, tá? Para a gente, que a ideia é a gente ficar mais na questão do sono, eu vou passar um videozinho para vocês. É o vídeo agora. Eu vou passar um videozinho para vocês que elucida bem essa coisa da teoria do apego e dos estilos de apego, tá? Ele tem acho que 7 minutinhos, tá? E aí a gente segue falando um pouquinho sobre os estilos. Eu vou ter que parar aqui a apresentação, que eu vou colocar ele direto do YouTube, tá?
Eu vou botar aqui, vocês só me sinalizem se o som tá ok. Ele é em inglês, ele tem a legenda, a legenda que é gerada direto pelo YouTube, mas tem a legenda aí, tá bom? Para vocês. Aí vocês só me sinalizam se tá tudo ok, tá bom? The attachment theory argues that a strong emotional and physical bond to one primary caregiver in our first years of life is critical to our development. If our bonding is strong and we are securely attached, then we feel safe to explore the world. We know that there is always that safe base, which we can return to any time. If our bond is weak, we feel insecurely attached. We are afraid to leave or explore a rather scary-looking world, because we are not sure if we can return. People who are securely attached are said to have greater trust, can connect to others, and as a result are more successful in life. Insecurely attached people tend to mistrust others, lack social skills, and have problems forming relationships. There is one type of secure attachment, and there are three types of insecure attachments: anxious ambivalent, anxious avoidant, and anxious disorganized. In responses to distress, the first three react organized, while the last acts disorganized. To understand the theory better, let's look at Mr. and Mrs. Smith, who have 4 children: Luca, Anne, Joe, and Amy. The Smiths are lovely parents who cuddle, make frequent eye contact, speak warmly, and are always there for their kids. But one day, Mr. Smith falls very sick and dies. For Mrs. Smith, life now becomes very difficult. She spends all day working, while at the same time trying to care for her children. An impossible task. At 6 years of age, Luca's brain is for the most part developed, his character strong and his worldview shaped. The new situation does not affect him much. He knows there is still always Mum, his safe haven. He feels securely attached. Later, he turns into a trusting and optimistic young man. His self-image is positive. Anne, who is 3, has problems coping with the new lack of attention. To Anne, her mother now acts unpredictably. She is anxious about their relationship and as a result becomes clingy. To get her mum's attention, she has to raise her emotional state and scream. When her mum finally reacts with a predictable response, she herself acts ambivalent and doesn't show her true feelings. Later in life, others think Anne is unpredictable or moody. Her self-image is less positive. Her attachment style is anxious ambivalent. 2-year-old Joe spends his days with his uncle, who loves him, but thinks that a good education means being strict. If little Joe shows too much emotion or is too loud, his uncle gets angry and sometimes punitive. This scares Joe. He learns that to avoid fear, he has to avoid showing his feelings, also in other situations. As an adult, he continues this strategy and has problems entering relationships. His image of himself is rather negative. His attachment is anxious avoidant. Amy, who is just 1 year old, gets sent to a nursery. The staff there is poorly trained, overworked, and often very stressed. Some are outright abusive. Amy therefore becomes anxious of the very people she seeks security from, a conflict which totally disorganizes her ideas about love and safety. As she is experiencing fear without resolution, she tries to avoid all social situations. As an adult, she thinks of herself as unworthy of love. Her self-image is very negative. Her attachment is anxious disorganized. Our attachment is formed in the very first years of our lives, a time when we are too young to communicate our anxiety and as a result can experience high levels of stress. Then our adrenal gland, an organ sitting on top of our kidneys, produces the stress hormones adrenaline and cortisol. The heart rate increases, the blood pressure goes up, and we become alert. If that happens frequently, it is called toxic stress.
toxic because it impairs the development of a child's brain and weakens the immune system. In embryos or at a very young age, toxic stress can even switch the expressions of genes, which can affect our health many decades later. By simulating a strange situation, we can assess an attachment style already by the age of 1. To do this, we let the child play with their mother for a few minutes inside a room. Then the child is left alone. The key moment is the child's reaction when her mother returns. Securely attached children first usually hug their mother, then can calm down and eventually get back to playing. Insecurely attached children can be ambivalent and avoidant. Some can't stop crying or refuse to continue playing. The long-term effects of our attachment in the early years are well documented. Using the theory, researchers at Minnesota University were able to predict already at age 3 if a child would drop out of high school with 77% accuracy. In another study, undergraduates at Harvard were asked to assess how close they felt to their parents. 35 years later, they were asked about their health. 91% of those who said they had a rather broken relationship with their mother were also diagnosed with health issues, including coronary artery disease, hypertension, and alcoholism. For those that had reported a warm relationship, the figure of poor health diagnosis was just 45%. But there is another reason why the early years deserve special attention. They are the starting place for subsequent behaviors. A kid that feels securely attached at age 2 can make friends at kindergarten. Their worldview gets reinforced with every interaction and they develop optimism. As a result, they make good relationships at school, then at college, and later at work. Highly insecurely attached children can miss out on this opportunity. Psychologist John Bowlby, a pioneer in attachment theory, allegedly said, "What cannot be communicated to the mother cannot be communicated to the self." In other words, those who feel insecurely attached might not quite understand themselves. To get to know who they are and what they feel, they might have to go way back in time. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Peraí. Bom, esse vídeo eu decidi passar só para vocês terem aí um vídeo, tá disponível no YouTube, é, só para vocês terem aí uma ideia sobre a questão dos estilos de apego que o John Bowlby vai falar, e para tentarem, né, fazer essa interconexão com esses processos de sono que a gente vem falando, com o quanto que a longo prazo um processo, por exemplo, de um sono desassistido pode impactar na vida, né, deste ser, tá? The Ai, attachment theory. pera. Então, nós vamos falar que as necessidades básicas da criança, né, são esses 4 P's, né, que é a proximidade, a proteção, a previsibilidade e a diversão, né, que é do inglês play. E o desenvolvimento emocional, físico e neurológico da criança, quando as necessidades são atendidas com consistência, com previsibilidade, com proteção, né? Esse desenvolvimento ele é ampliado, essa criança ela vai conquistando essa autonomia, né? Então a criança ela vai se amplificando para o mundo, ela vai se sentindo segura para essa exploração do mundo, entendendo que ela tem
na figura de cuidado o seu porto seguro, a sua base segura. Ela tem a base segura e o porto seguro, ela pode ir para o mundo, explorar o mundo e voltar para o porto seguro dela. Tá? Então, quando a gente comunica isso para essa criança, quando a gente comunica essa questão aí, né, da proximidade, da proteção, da previsibilidade, a gente vai dando esse suporte, nós vamos funcionando, como a gente fala na Gestalt terapia, nós vamos funcionando como hétero suporte para a criança constituir o autossuporte dela, para ela ir constituindo a própria autonomia dela, tá? Então a gente vai. E aí vem, né, outra polêmica, né? Isso não vai causar dependência na criança, isso não vai, enfim. Nós entendemos que a infância é um momento de depender, né? Crianças dependem, né? Nós não nascemos com autonomia. Nós somos seres que vivemos em relação, né? Então, nós não nascemos com essa autonomia construída, essa autonomia ela vai sendo construída ao longo da vida. Então, infância é momento de depender. E aí, se a gente entende que infância é momento de depender, cai por terra essa ideia de que o apego ele pode gerar a dependência, né? O Bowlby fala, né, que onde há apego não tem dependência, né? Onde tem apego vai ter essa questão da possibilidade de termos, né, seres que vão conquistando mais uma autonomia e se experimentando mais em relação ao mundo. Tá? Então, a verdadeira autonomia vem de uma dependência profunda. Então, eu preciso viver essa dependência para conquistar essa autonomia. Quanto mais forçamos uma independência, mais a gente posterga a autonomia, porque nós somos seres interdependentes, né? Nós conquistamos a autonomia, tá? É, nós somos seres dependentes, né? E os pais é que precisam de apoio para lidar com as demandas do bebê. Né? A grande questão não deveria ser quando meu filho vai dormir a noite inteira. A grande questão deveria ser quem é que está funcionando como rede de apoio de uma família, para que essa mãe, esse pai não se sintam esgotados. Mas quando eu falo rede de apoio, eu estou falando de rede de apoio funcional, tá? Rede de apoio que ajuda, rede de apoio que consegue entender que necessidade não é só não são só os cuidados com o bebê, mas, por exemplo, os cuidados com a casa, a preocupação em fazer uma compra, em fazer um café, em, sei lá, em cuidar da organização da casa, que são coisas que continuam acontecendo com a existência, né, com o nascimento de um filho, continuam acontecendo, mas que na maioria das vezes a vida se torna um caos, a casa se torna um grande caos, porque essas famílias atuais, as nossas famílias, né, as famílias atuais, elas têm muito essa configuração, né? De uma mãe e de um pai sozinhos, que não tem uma rede de apoio que funciona, ou de uma mãe sozinha, enfim. E aí uma coisa vai se sobrepondo à outra. Né? Então, eu sempre falo que assim, né, a grande questão não deveria ser, ai, quando que o bebê vai dormir? Eu diria que a questão deveria ser, né, poxa, quando que como que eu constituo, né, uma rede mais funcional? E aí a gente tem uma questão social também, né, que a mulher ela tem que voltar a trabalhar, né, porque atualmente ela é também entendida como provedora do lar. Então, assim, é um tempo muito curto para se ficar com o bebê. A gente tem todas essas questões que impactam também nesse processo de estar ali vinculado, né, com o nosso filho. Tá? E aí a gente entende que não é o bebê que tem que se adaptar, mas sim os pais que têm que ser flexíveis ao processo de desenvolvimento, para que a autonomia venha de maneira natural. Né? Então, às vezes chega em consultório, eu escuto, né, algumas mães que falam, né, que o bebê ele tem que se adaptar à nossa rotina. E aí a gente vai voltar para a questão, né, do desenvolvimento cerebral dele. Ele não tem condições de fazer isso.
né? Ele não tem essa habilidade ainda formada. E ele só vai conseguir formar isso à medida que ele se sentir seguro, que ele se sentir cuidado, que ele se sentir vinculado que ele sentir essa proteção, né? Do seu cuidador. Essa Letícia Cubo, ela é uma das professoras da formação em sono que eu fiz, tá? E ela diz o seguinte, que dormir sozinho significa conhecer o sinal de sono do seu filho, preparar o ambiente e oferecer a ele tranquilidade e segurança. Dessa forma, ele adormecerá em paz, sem esforço. A verdadeira autonomia vem desse lugar, da entrega intencional, né? E é, eu leio essa frase e aí eu fico pensando no quanto é difícil é, as mães, principalmente as mães hoje, conseguirem ter essa entrega intencional, né? Diante de todos os estímulos que a gente vive na nossa sociedade. Como é difícil esse processo de doação, né? Mas é entendendo esse lugar, né? Que a maternidade, né? A parentalidade, ela traz esse lugar de que eu tenho que me doar, porque porque este ser ele é completamente dependente de mim, né? E o Bowlby vai dizer, né? Sempre que a mãe não parece disposta a desempenhar o seu papel na manutenção da proximidade, a criança está em alerta para assegurar, pelo seu próprio comportamento, que a proximidade seja mantida. Quando, por outro lado, a mãe se mostra pronta a manter a proximidade, a criança pode modelar seus próprios esforços e relaxar, né? E aí eu acho que isso tem tudo a ver, né, com o processo de sono. À medida que eu me aproximo, à medida que eu me conecto, à medida que eu tô ali perto, que eu dou previsibilidade para essa criança, é, ele tem essa possibilidade de relaxar e entender que, não, eu tenho uma pessoa que está ali por mim, então eu posso confiar nesse ambiente, tá? Aqui, gente, é uma fala de um pediatra que participou de um congresso. É um vídeo bem curtinho que eu vou passar para vocês. É a fala de um pediatra que falou num congresso de pediatria do ano passado. E eu acho que ele tem uma fala muito sensível com relação a essa questão do sono, tá? Vou botar aqui para vocês ouvirem. Confirmem se o som está saindo direito, tá? Los niños a los que se les deja llorar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, al cabo de unos días, la inmensa mayoría dejan de llorar por la noche. Es verdad, funciona. ¿Por qué funciona? ¿Porque el niño aprendió a dormir? No. Los niños saben dormirse antes de nacer. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No es que aprenda a dormir, no es que deje de despertarse, es que deja de llorar cuando se despierta. ¿Por qué? Porque ha aprendido que aunque llore, sus papás no van a ir. Y funciona. Cuando ve que sus papás no van a ir, pues deja de llorar. Ahora la cuestión es, ¿tú quieres que tu hijo aprenda eso? Yo no quiero que mis hijos aprendan eso. Yo quiero que mis hijos sepan que cualquier problema que tengan, yo estoy allí para lo que haga falta. Entonces, ¿cómo puedes esperar que a los 15 años tu hijo te consulte si resulta que a los 2 años ya le dijiste, mira hijo, no me llames que no voy a ir? É só um trechinho, tá? Mas eu acho a fala dele muito sensível nesse sentido, né? Como é que a gente espera que os nossos filhos, né, quando grandes, eles possam ter um canal de ligação, de conexão com a gente, se a gente não planta isso lá atrás, né? Então, o bebê que ele dorme lá no sono desassistido, por exemplo, que é o método que, gente, é o que mais me impacta, é, se a gente deixa lá ele chorar, o que que ele aprende? Ele aprende a dormir? Não, ele não aprende a dormir. Ele aprende que ele tem que seguir sozinho na vida. E se a gente pensar nisso para um bebê, é no mínimo triste isso, né? Dele entender, né? Que na trajetória dele ele tem que ir sozinho, porque ninguém vai socorrer. Né? É o que a gente chama a gente fala nesse sentido, a gente fala mais do estilo de apego evitativo, né? Que é essa pessoa que ele foi, ele solicitou tanto, mas ele não foi atendido nas suas necessidades,
que ele deixa de solicitar, né? Ele desativa esse comportamento de apego dele, porque ele entende que ninguém vai socorrê-lo mesmo, né? Eu acho isso muito triste, né? E acho que é importante, né, que a fala desse Dr. Carlos Gonzalez aqui, eu acho que ela é bem importante nesse sentido, né, que se a gente quiser criar conexões com os nossos filhos na infância, na adolescência, na vida adulta, esse trabalho é, ele precisa vir desde o começo, né, desde o princípio. Los niños a E aí, é, a gente já está caminhando aí para o finalzinho. Como estabelecer um vínculo saudável, né, diante da sobrecarga materna? Acho que esse é um questionamento que eu me coloco muito, eu coloco muito para os meus pacientes. A gente precisa, né, constantes ajustamentos, porque não é fácil, não é fácil para uma mulher, para uma família, ter que dar conta de tudo, né? Ela não deixou de ocupar aquele lugar de cuidado lá de quando a gente começou a palestra. Ela não deixou de ocupar aquele lugar, só que foram colocadas outras funções para essa mulher, né? E muitas vezes ela não dá conta para essa mulher ou para o cuidador, né? E muitas vezes não se dá conta, né? A Vera Iaconelli é uma psicóloga, psicanalista, apesar dela ser psicanalista, né? É, eu gosto muito dessa frase que ela fala, que ela faz um questionamento em um dos livros dela, que é acho que é o Mal-Estar da Civilização, o Mal-Estar da Maternidade, uma coisa assim. Tá nas referências bibliográficas, já já a gente olha. Ela fala, né? A gente está falando quando uma mãe não dá cuidados para os seus filhos, a gente está falando de uma negligência materna ou a gente está falando de uma negligência social? Né? E ela faz essa provocação. Eu gosto muito dessa provocação, porque é, quando a gente fala em negligência materna, a gente está colocando a culpa na mãe, sabe? Aquela velha história, a culpa é da mãe. Mas se a gente fala em negligência social, a gente está falando de todo um contexto que também não olha para essa mãe, para que essa mãe consiga se conectar com o seu filho. E aí, por fim, né, eu trago essa imagem, né, que é que é essa tribo, né? Essa tribo olhando para suas crianças. E é disso que a gente está falando. Que para a gente cuidar de uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira, né? Se vocês forem estudar, né, o cuidado nas tribos, nas aldeias, não existe isso. Ah, é a mãe que cuida. É a aldeia inteira. É a responsabilidade de todos, né? Mas a gente tem na nossa cultura hoje, né, que o cuidado ele tem que ficar exclusivamente, principalmente com a mãe, né? E isso né, traz reverberações aí, né, é, que vão além, né, que não reverbera só na mãe, reverbera no bebê também. Era isso, gente, que eu tinha para passar para vocês, que eu havia preparado. Aqui estão meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, pelo meu Instagram. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei para preparar a aula. O livro da Iaconelli é O Mal-Estar na Maternidade, do infanticídio à função materna. É, e era isso, gente. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade, que agora esses minutinhos aí são para vocês. Vamos ver o que que tem no chat aqui. Tá.
Estou aí disponível se vocês ficou alguma dúvida, pessoal. É claro que assim, né, são temas que a gente estuda e que eu ficaria aqui horas e horas falando, né? Mas assim, né, para uma palestra a gente tem que enxugar bastante, né? Para caber dentro do tempo aí, mas eu tentei trazer um pouquinho de cada ponto, né, de cada aspecto aí que eu achei que era relevante para a gente poder ter essa compreensão ah, desse processo, assim, né, desse processo do sono infantil, né, olhando por um prisma aí da teoria do apego e da gestalterapia também, porque eu acho que são teorias que se conversam muito, tá? É, e é isso. Se eu fiz formação em teoria do apego, eu estou fazendo a formação em luto no Quatro Estações, né? Tá na fila. Mas eu participo aqui com a Pati, não sei se vocês conhecem a Patrícia Campos, daqui do Instituto. Eu faço parte do grupo de estudos dela, de apego. E, e assim, né, quando a gente vai estudar o luto, a gente também estuda muito teoria do apego. Porque como a gente como a gente vai falar, né, do rompimento das relações, quando a gente fala do luto, a gente precisa falar primeiro, a gente precisa entender primeiro como que essas relações, esses vínculos se formam, para a gente poder compreender o processo do rompimento, né, como que cada estilo de apego vai lidar aí com esses processos de rompimento, tá? Mas está na fila. Eu estou terminando, eu termino agora esse semestre, a minha formação lá no Quatro Estações, e vamos ver depois que talvez eu emende aí uma formação em apego lá também. Inclusive, inclusive a Patrícia vai dar um curso dia 6 e 7 de outubro no Instituto Isso, sobre teoria de apego. Depois eu passo para vocês lá no grupo, tá? é, é bem interessante, viu, gente? A teoria do apego, acho que assim, é, é uma teoria assim que não diverge com nenhuma abordagem teórica, sabe? Que cabe em todas as abordagens. Como eu sou gestalterapeuta, eu sempre vou, né, defender, né, a minha abordagem e dizer assim, né, eu acho que conversa muito com a gestalt terapia, mas a gente tem muitos psicanalistas comportamentais que seguem a teoria do apego também, porque a gente está falando dessa teoria de base, né, de base de formação de vínculo mesmo. Ah, então, é uma teoria que, assim, é muito bonita, né? Vale a pena, se vocês tiverem aí a oportunidade. A Paty, ela fala lindamente sobre a teoria do apego, tá? É encantadora mesmo, Vanessa. Eu falei do curso dela, Ah, mas ela também vai dar uma palestra na Semana da Psicologia dela, isso. amanhã, às 18h15. Um olhar Gestalt para o processo de formação e rompimento do vínculo afetivo. Então, Uhum. mais uma dica. Tem apego aí, tá, gente? Tá? É isso, gente. Eu fico à disposição, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? Vocês podem chamar. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. E é isso, meninas. Se ninguém tiver dúvida, ninguém quiser colocar um comentário. Oi, Natália. Deixa eu te Oh, perguntar, onde você fale. fez a sua formação de sono? Eu fiz numa escola que chama Escola Criar Consciente. Você digita no Instagram, Escola Criar Consciente. As meninas que é essa Letícia Cubo e chama Letícia Cubo e Patrícia Grow. Na verdade, assim, a formação de sono
eu fiz com elas de sono e apego, porque elas dão uma formação específica, né, de sono e apego seguro, tá? E aí elas vão falar uma série de tudo que eu trouxe aqui para vocês, elas vão se aprofundar bastante, tá? Mas quando eu fiz a minha especialização em psicologia perinatal, eu também tive um módulo falando sobre o sono do bebê. Então, a formação em si foi nessa escola, chama Escola Criar Consciente, tá? E, e eu, né, mas eu tive contato na psicologia perinatal. Na verdade, a psicologia perinatal que foi me levando aí por esses caminhos, tá? Ah, bacana. E nessa escola é mais o foco em sono ou vocês também trabalham questão do aleitamento e outras questões dentro da maternidade? As meninas, elas são educadoras parentais. Ah, Então, tudo que diz respeito a essas questões, né, da parentalidade, elas trabalham, tá? Eu não ah, sei se elas bacana. têm cursos específicos para isso, tá? Eu não sei se elas têm, assim, cursos específicos, mas elas trabalham, assim, né, como, né, dentro aí de tudo que envolve aí essa educação parental. Ah, obrigada, viu? Imagina. A Andrea quer fazer uma pergunta, só que ela tá com um probleminha no áudio dela. Ela vai me escrever Hum, aqui, peraí que eu já te passo, tá, Natália? tá bom. Ah, meu nome apareceu, coloquei certinho. Pode falar, Sandra, enquanto a. Boa tarde, Natália. Achei E ótimo sua palestra. que Tá? bom. Sabe, sabe o que que eu fiquei pensando? Nossa, como a saúde podia colocar isso nas consultas, né? Que a gente ia diminuir tanto as coisas, né? E achei lindo. Eu falei, nossa, se conseguisse, né, colocar esse psicólogo, inserir ele não só na hora que tá já a pessoa tá depressiva, né? Mas antes Sim. tá ali na gestação, fazendo todo o pré-natal, e ele não é incluído, sabe? Como Hum, desse jeito que você olhou, sabe? É, Vamos olhar desde a gestação, porque vai mudar tanta coisa, né? é, a gente tem, né, uma cultura, no nosso país, a gente tem uma cultura muito preventiva, não preventiva, né, muito de cuidados, né, cuidar depois que você está doente, né, a gente não tem essa cultura de prevenção, né, e se a gente for ver, é meio que para tudo, né, e dentro da psicologia, a gente tá, assim, né, a gente mal consegue ter psicólogos nas UBSs, né? A gente fala dentro da psicologia perinatal, a gente tem que ir para ir se enfiando, sabe? Para conseguir fazer algum movimento para tratar das, das, das gestantes, porque, como eu falei para vocês, né? A gente pensa que é a depressão pós-parto, é o grande problema. Não é, gente. Na gravidez que começa, né? É, Geralmente, se você for investigar, teve algum problema na gravidez, teve alguma questão na gravidez que trouxe essa mulher para esse estado, né? Dificilmente vai acontecer de só ser, né, no pós-parto. É claro que a gente tem toda uma questão, né, hormonal também que pode acontecer, mas na grande maioria das vezes a gente tem questões que são relacionadas à gravidez e ninguém olha, né? Não que são aí afeta olhadas. todo um ciclo, né? Afeta, sim, afeta todo um ciclo. Porque ninguém olha. é, eu tenho uma, eu tenho uma amiga que eu sempre lembro assim desse relato, que ela, quando ela teve bebê, ela falava assim que
durante a gente tem, né, um processo de romantização da maternidade que é muito ativo aí, né, na nossa sociedade. E, e aí essa minha amiga, a gravidez dela foi toda floreada dentro desse processo de romantização e tudo mais. E aí quando a neném dela nasceu, a neném veio como uma neném que bebês eles choram, bebês têm cólica, bebês não dormem, não dormem do jeito que a gente espera, né? E e ela entrou num estado assim, né, de depressão, né, intenso. E eu lembro que em uma das conversas que eu tive com ela, na época eu não tinha filhos, e ela falou assim: eu me sinto traída por todas as mulheres que do meu ciclo social que tiveram filhos e não me falaram que era desse jeito, né? Por quê, né? Porque nós geralmente nós somos, frequentemente nós somos é, nós somos empurrados a dizer que a maternidade é uma bênção, que a maternidade é maravilhosa, que a maternidade são só flores. E eu não estou dizendo, gente, que não são, que não é tudo isso. É tudo isso, mas tem muitas perdas também dentro do processo do maternar. Tem muitas perdas, inúmeras. Se eu acho que a Natália, você acha que as redes sociais vieram para fomentar a idealização da maternidade? Percebo que a visibilidade é enorme, percebo a visibilidade disso nas redes sociais. Eu acho que sim, eu acho que tem muito a contribuir. É claro que sim, né, gente? Eu acho que é, eu vejo muitos movimentos, né? A gente tem, não sei se vocês já ouviram falar no movimento Maio Furta Cor, que é um movimento que acontece no mês de maio, que é um movimento em prol da saúde mental materna. Então, no Brasil todo e fora do país também são feitos movimentos, né, como essas campanhas aí, né, Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Em maio a gente tem esse movimento para sensibilizar mesmo essa questão do adoecimento materno, porque isso é muito frequente, isso acontece muito. A gente tem dados assim que 1 em 4 mulheres sofrem de depressão pós-parto. Muita coisa, né? Então, e aí vamos pensar, né? Se essa mulher ela não está regulada, de novo, né? Se a gente for pensar no escopo da nossa conversa aqui, se essa mulher ela não está regulada, como é que ela vai servir de correguladora para o bebê dela? Então, vai fazendo um efeito cascata. Né? Seria, sim, muito importante. Seria importante um processo assim de conscientização geral, de conscientização, acho que não só em termos de políticas públicas, mas em termos assim sei lá, da tua sogra ou da tua mãe compreender que cuidados não é só o cuidado com o bebê. Né? Às vezes os cuidados eles são, sei lá, eu tô vendo que tá difícil para você fazer uma compra. Existem outras formas das pessoas serem redes de apoio funcionais, né? Porque demandar vai demandar mesmo, não tem jeito de ser diferente, né? Mas é, quando eu tenho que fazer essa travessia sozinho, é muito mais difícil, né? Natália, a pergunta da Andréia é como que ela pode perceber o momento de dar maior afeto ou até frustrar o bebê? O que que você chama de frustrar o bebê? Porque a gente vai entender assim, Andréia, né? Andréia? É. Isso, ela tá ali no iPhone, ó. Ah, tá, tô vendo, tô vendo. A gente vai entender que assim, ah, o bebê quando é muito novinho, ele não tem esse entendimento, né, para ser frustrado, né? Ele não tem esse entendimento. Então, se eu for frustrar o bebê, é,
o que eu vou fazer, na verdade, é colocar esse bebê num estado de hipervigilância muito, muito grande, né? Inicialmente, os primeiros meses, eles são meses em que essa construção de vínculo, ela é muito importante, tá? É, é, Agora, assim, eu não usaria essa ideia do frustrar, né? Eu não acho que eu, particularmente, tá? Partindo aí do que eu acredito na teoria do apego, eu acho que ah, a gente precisa funcionar como base suportiva para essa criança, né? Lá depois, né, quando essa criança ela já está um pouquinho mais crescidinha, né, com meses essa criança ela não vai entender o que é frustração, tá? Mas quando ela está lá mais crescidinha, é claro que vão ter algumas situações que a gente vai precisar impor algum limite para ela, porque criança é um ser, eu falo que criança é ser que pede limite, clama limite o tempo todo. Né? Então a gente vai precisar servir, né, de contenção para esses limites da criança. E, e muitas vezes, quando essa criança ela recebe um não, por exemplo, ela tem o direito de ficar chateada, ela tem o direito de ficar triste, ah, mas né, não tem a ver com o fato de que, se ela ficar chateada, eu vou mudar de ideia. Eu vou manter a minha ideia, mas eu vou mostrar para ela que eu estou ali, eu estou entendendo que está tudo bem ela ficar triste, mas que determinada ação ela não vai poder ter, porque isso não é bom para ela, não é bom para os outros, enfim, né? Mas é, eu gosto de ir mais por essa compreensão, né, de que a gente vai aos poucos tentando colocar esses limites, né, esses limites dentro do que a criança vai apresentando para a gente, mas que com meses isso, né, esse é o tempo, né, dessa criação de afeto, né? E aí vamos entender, né, que quanto mais a gente tiver disponível para esse bebê, é, mais chances ele tem de conseguir se autorregular sozinho num futuro. Sozinho, assim, né, de explorar o mundo. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer mais chances ele tem de poder ir explorar o mundo sem tanta necessidade de depender das figuras primárias de cuidado, tá? Não sei se eu respondi, Andréia. Tá. Mas com certeza, né? Seria muito importante a gente nós termos essa atenção voltada para todos esses pontos, né? É, com certeza a gente teria, né, uma realidade, né, melhor aí para as nossas crianças, mais segura, enfim. Né? E não teríamos tanta sobrecarga em cima de uma única pessoa, né, que é bem importante. É isso, meninas. Obrigada, viu, Natália? Obrigada a vocês A gente agradece aqui em pela. nome do Instituto. Eu que agradeço a disponibilidade. Tá bom? Tá bom, muito Obrigada, meninas, obrigada. pela presença, viu? Meninas, menino, tem menino também na sala, tá bom? Obrigada, gente, pela presença. Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.